Boa noite, amados mestres encarnados. Boa noite a todos, bem-vindos. Estamos aqui mais uma live nossa que a gente falou que ia fazer essa semana. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa live, tá? Nós vamos continuar falando a respeito do nosso evento que vai ter do dia 1º ao dia 4. Então a gente vai explanar coisas que serão discutidas, a gente vai dar alguns feedbacks e algumas orientações para vocês. O Almir está aqui comigo, com o Almir também a gente está fazendo em parceria esse evento. Talvez tenha mais uma conhecida nossa que faça, a gente está esperando uma resposta aí, que eu acho que até quarta, quinta-feira a gente tem uma resposta para saber se ela fará conosco também, né, Almir? Para dar uma abrilhantada a mais aí no evento. Então, hoje a gente vai falar. Tem algum tema específico que você preparou? Eu queria falar um pouquinho sobre energia, né? E o que isso influencia na nossa vida, né? Uma constante, que as pessoas não têm uma noção assim muito boa, né? Menina, você sabe que não pode fazer isso. Assistente de palco hoje está agitado. Tá terrível. E é uma questão, essa questão energética, aliás, é interessante, né? Porque carnaval está aí, e nós vamos nos reunir aqui exatamente no carnaval, e nós vamos fazer aqui criar aqui nessa data, né? Com essa reunião, uma egrégora diferente do que está sendo criada aí no país inteiro, né? Aqui nós vamos fazer uma coisa de falar sobre energia, falar sobre espiritualidade, falar sobre quinta dimensão, irmãos galácticos, falar sobre essa questão do conhecimento básico que as pessoas, na verdade, não têm e que tem uma importância muito grande quando nós pensamos em avanço espiritual, vamos falar assim, que na verdade é avanço vibracional. Então nós queremos ensinar, mostrar para as pessoas esse conhecimento que é assim, básico, mas nós vamos falar do básico até um pouquinho mais, assim, começando com alguma coisa um pouco média, um pouco avançada, que é fazer a questão da simulação da quinta dimensão que nós comentamos ontem. Para que nós avancemos, nós precisamos conhecer o ponto de partida. Nós queremos avançar para um melhoramento individual, né, até alcançarmos um padrão vibratório condizente com uma dimensão diferente da nossa, que é a quinta dimensão. E esse ponto de partida é exatamente esse conhecimento que nós precisamos ter do que é que nós somos feitos, qual é a nossa constituição energética, qual é a nossa constituição vibratória, que a gente chama de constituição espiritual. Então nós vamos começar a falar desses assuntos, colocando as pessoas a par dessa questão básica da nossa constituição. Aí nós vamos dar continuidade e vamos falar dessa questão de vibração.
Porque tudo é energia, né? Garrafa aqui é energia, tampa é energia, nosso corpo é energia, tudo é energia. Pensamento emite energia, sentimento emite energia, esse movimento aqui emite energia. E toda a energia vibra, e essa vibração tem uma frequência. Então nós vamos falar sobre essas frequências. A tristeza tem uma frequência, o amor tem uma frequência, a alegria tem uma frequência. Então nós vamos falar sobre essas frequências. E aí nós vamos dar continuidade e vamos trabalhar individualmente para nós melhorarmos a nossa frequência. O que é que nós precisamos fazer para melhorar essa nossa frequência? Então, basicamente, nós queremos aí nesses 4 dias conduzir as pessoas para que elas enxerguem nelas mesmas o que é que precisa ser trabalhado e vamos mostrar o caminho para este trabalho. Não só através de teoria, mas também nós vamos fazer alguns exercícios aqui, principalmente direcionado para que nós consigamos entrar em contato com essas energias inclusive da natureza. Nós estamos aqui em meio à natureza, nós vamos trabalhar um pouco, né, para nós vermos, entrarmos em contato, inclusive visual, dessas energias da natureza e também das energias das pessoas. Dá para a gente fazer um treinamento para nós vermos essas energias e entendermos melhor esse funcionamento. O final desses dias é exatamente nós termos uma noção maior da necessidade que todos nós temos de fazer uma mudança na nossa frequência vibratória para que nós possamos adentrar a uma dimensão de frequência mais alta e vivenciarmos essa dimensão de frequência mais alta. Porque para nós para nós chegarmos lá e ficarmos lá, nós temos que aumentar a nossa frequência vibratória. Sem esse aumento dessa vibração, não vai ser possível chegar até a 5ª dimensão. Porque, como nós falamos ontem, nosso corpo físico ele foi criado, basicamente, para a vibração atual do planeta. E também muitas das coisas nós já demos uma pincelada ontem, né? Que o nosso corpo ele foi criado para essa dimensão e ele está se modificando para suportar uma dimensão maior, uma frequência mais alta. Porque nós vivemos durante milhares e milhares de anos numa frequência só. Agora a frequência vai aumentar e vai parar lá em cima. Então, para nós ficarmos lá, né, sem prejuízo físico, perispiritual, nós temos que mudar a nossa vibração. Olha, o astral está fazendo a parte deles, né? As consciências que controlam, que comandam este universo, estão fazendo a parte deles, que é fazer a elevação da dimensão do planeta. Essas informações todas vêm através da luz do nosso Sol, aqui,
São enviadas pela luz do Sol central para o nosso Sol, e o nosso Sol envia essas informações para o planeta, nosso planeta Terra. Inclusive a gente está recebendo toda essa informação, né, através dos raios solares. O tempo inteiro, né? Nós estamos recebendo essa informação. Por isso que tomar sol é essencial. À tarde. Qualquer horário, mas das 10 da manhã às 2 da tarde, além de você receber a informação, você ainda recebe uma superdose de vitamina D, o que é maravilhoso para a saúde. E o que os laboratórios falam, e alguns médicos, né, que esse horário é o pior horário. É o pior horário. Por quê, né? Porque é o melhor, então tem que... Porque é o melhor horário. Então eles falam que é o pior porque, na verdade, é o melhor. Você não está recebendo o que tem que receber. Você não está recebendo o que tem que receber. Aí você, como não recebe a luz solar, aí você compra vitamina D na farmácia. Né? Mas tudo bem. Sintético. E o sol é luz natural, né? Gente, vou aproveitar e fazer um adendo, né? O sol é pura vida, né, gente? Porque, olha... Tira a planta do sol para ver o que acontece. Tampa o sol. Tudo morre, inclusive nós. Tudo. Olha, é só vocês entrarem aí na internet, assistam os vídeos que falam daqueles países onde tem muito frio e que passam 5, 6 meses sem sol. Vocês vão ver o que acontece com as pessoas lá. Elas estão sempre deprimidas, elas não estão sempre mal-humoradas. Sem cor, né? Estão sem cor. Uma vez eu assisti uma russa falando que tem uma cidade lá na Rússia que o sol aparece 2, 3 dias por ano. Parece brincadeira, mas ela falou, olha, gente, parece brincadeira, mas é assim, muito de vez em quando, não é 2, 3 vezes, mas é assim, no mês aparece um dia o sol. E é tão raro o sol lá, que ela fala assim que o pessoal brinca quando aparece o sol, diz que o pessoal para na rua e fica olhando, o que é esse negócio aí? O que é esse troço redondo aí? Eles ficam brincando com isso. Mas a gente não precisa ir longe, é São Paulo, que é aquela poluição danada. Então, e aqui nós temos sol o ano inteiro, né? Então nós precisamos pegar sol, tomar sol, para receber essa informação e receber também uma dose alta e natural de vitamina D. Porque sem o sol a vida simplesmente desaparece. E essas informações que vêm através, que está vindo aí através do sol, já tem um bom tempo, e essas informações estão aumentando, né? E estão se acelerando. Todo esse processo que nós estamos passando, ele está sendo acelerado a partir desse ano. Isso já foi falado, isso foi falado pelo astral, isso foi falado pelos nossos irmãos galácticos. Tem várias outras pessoas que têm essa mesma informação que eu estou falando aqui, que estão falando a mesma coisa. Olha, o processo vai acelerar a partir desse ano. E isso foi avisado a partir de 2022 ou 2023 pelo astral. Olha, 2025 vai ser o ano que a coisa vai virar, porque muita coisa vai mudar. Inclusive essa questão da informação que está vindo aí do Sol e tal, o contato com o plano astral vai ser aberto. Então tem muita coisa acontecendo. Saber da nossa constituição espiritual básica, como funciona energeticamente, nós vamos começar a entender e também ficar preparados para o que vem aí. Nós vamos começar a entender, principalmente, e agora é importante a gente entender isso, eu recebo muita ligação, muito contato do pessoal reclamando de uma série de coisas que estão acontecendo com as pessoas. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E os sintomas dessas mudanças são muitos, são enormes. Tem gente que acha que está morrendo. Tem muita gente acha que vai morrer. Eu vou morrer porque isso aqui não pode ser.
Eu vou no médico, gente, é impressionante o número de pessoas que está indo no médico, que está fazendo exame de laboratório. Hoje mesmo uma pessoa que eu cuido, que é minha consulente, ela me ligou e falou assim, estou aqui na fila para fazer um exame. Eu falei, mas para que você vai fazer esse exame? Ah, porque eu estou sentindo tal coisa. E eu já tinha falado para ela, olha, isso é sintoma do seu corpo fazendo alteração. Então, não se incomode com isso. Vai ficar incomodando uns dias, vai. Teve gente que me ligou falando, olha, eu estou há 45 dias com gripe, a gripe não passa, já tomei tudo quanto é remédio. Eu falei, mas não adianta você tomar remédio nenhum. Limpeza, equilíbrio, tá reestruturando o corpo. Eu, por exemplo, faz 2 semanas, tô com a minha garganta que tá assim, parece que vai dar uma dor de garganta, né? Mas não tá nada. Mas é o quê? Eu tá desenvolvendo o meu chakra laríngeo, que é o da comunicação. Se a gente for fazer uma análise, a quantia de projetos que eu tô aqui fazendo as lives, outros projetos, onde eu tô interagindo com a comunicação, as cordas vocais, então, e todos os nossos, vamos dizer assim, todas as nossas células estão sendo, além de elas serem trocadas diariamente, elas estão aumentando a frequência dela. Então, é a mesma coisa que você colocar um leite para ferver. Se você coloca o leite para ferver e você sai dali, o que acontece? Vai embora, né? Vai ferver, vai embora, entendeu? Então, a gente está recebendo essa monteira de energia e o nosso corpo realmente, ele está borbulhando ali, que nem uma água com gás. Então, a gente não... Pedindo para você. O que a gente tem que fazer? Não é que não vai no médico, não faz nenhum exame e fica aguardando aí. O que eu, Rose, faço? Se está incomodando muito tempo, e você faz algum... que eu faço check-up anualmente, faço para ver se está tudo ok, não deu nada, não tem nada físico. Ok, então é energético. E aí o que você vai fazer? Vai fazer equilíbrio dos chakras, vai estudar, vai se aprofundar sobre aquilo lá, para conhecer o teu próprio corpo, o teu próprio organismo, vai observar as sensações que você está tendo, os sentimentos que você está tendo, o que você está falando, e se está em consonância com o que você está fazendo. Então a gente tem que ir analisando ponto por ponto, e realmente é um autoconhecimento. Eu estou passando por isso. Hoje eu fiz uma sessão de terapia aqui. Uma sessão de terapia já com esse moço aqui. Então, assim, e realmente tem aquela parte que a gente no primeiro momento eu não sou assim, eu não estou assim, e por aí vai, que é a fase da negação, né? Vou falar que todo mundo passa por isso. Eu acho que pode ser que tenha um ou dois que não, que aceite, né? Que aceite, que sim, não, eu realmente tenho isso e já aceito tudo e já vou resolver tudo. Me apresenta esse um ou dois aí. Pode ser que tenha no mundo, pode não é possível, 8 bilhões, não é possível que não tenha um ou dois. Mas enfim, então realmente é um autoconhecimento. É nós nos observarmos no dia a dia, o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, o que a gente está sentindo, para ir se conhecendo e realmente estudando. Não tem outro caminho a não ser o autoconhecimento. E uma das coisas que a gente está aqui é justamente para compartilhar com vocês isso. O caminho, quais as ferramentas que pode ser utilizada, foi o que a gente falou ontem, são várias, tem N ferramentas, não quer dizer que a ferramenta A vai funcionar para todo mundo, porque a ferramenta A pode funcionar para o João e para a Maria, agora a ferramenta A pode não funcionar para o Manuel, aí a ferramenta B funciona para o Manuel, então vai ter compartilhamento disso, vai passar o conhecimento. E aquela história, né? Não tem como garantir que vai dar certo se a pessoinha não quiser fazer, né? Porque o resultado vai ser do empenho de cada um.
Então, a ação também. O que é a ação? O efeito do que for realizado vai ser de acordo com cada um da forma que estiver recebendo. Tem um que pega e recebe tão, vamos dizer assim, tão desapegado que o efeito é imediato, né? Agora já tem aqueles aquele cara que duvida, que é a Rosenilde do Artijara, que tem que ver para crer, entendeu? Então aí vai demorar um pouquinho mais, mas acontece também. Então, o nosso objetivo é colocar isso para aqueles que tiverem interesse, que estão com todos esses sintomas que o Almir já colocou aqui, a gente colocou ontem também, mas tem aqueles que ainda, vamos dizer assim, que não querem esperar o sofrimento chegar, bater na porta para depois começar. Então esses são os mais espertos, vamos dizer assim, né? Porque que é o tal do que vem pelo amor, ele não espera a dor, né? Então é bom, é maravilhoso para aquele que não precisa, não quer passar pela dificuldade, pela escassez, pela falta de dinheiro, enfim, por todos esses problemas que eu estou nessa jornada, o Almir também está nessa jornada, e tá todo mundo curado, tá todo mundo certinho? Não, gente. Outro dia, na verdade, ano passado, eu faço terapia também, eu gosto, além de gostar, eu faço. Às vezes eu faço por conhecimento, para ver como é que é. Eu conheço uma terapia nova aí, eu falo, deixa eu ver como é que é, se é legal, né? Mas enfim, aí o meu terapeuta pegou e falou assim, eu tinha que trabalhar sobre o meu pai. Eu falei assim, nossa, mas pai de novo? Eu já fiz tanta coisa para pai. Aí ele falou assim, Rose, faz 30 anos que eu trabalho o meu relacionamento com meu pai. E você acredita que uma semana atrás eu descobri que meu pai está envolvido de novo numa coisa que eu tenho que trabalhar em mim? Falei, meu Deus do céu, 30 anos trabalhando. Falei assim, eu estou só há 5 e já estou aqui reclamando do que já é muito tempo. Mas enfim, é preciso ser trabalhado? Vai chegar um dia, que eu comento que esse daqui que vai ser assim, pensou, realizou? Vai. Mas vai depender de você, né? Vai depender da dedicação de cada um, da aceitação de cada um. Não é? É individual. Ninguém pode fazer por ninguém. Processo individual? É um processo individual. As ferramentas estão aí espalhadas aos montes e à vontade. Mas se não fizer, se não se movimentar, não vai acontecer. Não adianta querer que outro faça por você, porque não vai rolar. Não acontece. As coisas não são difíceis. Eu falei isso ontem. Não são complicadas, mas leva um tempinho porque dá trabalho. Nós temos que desconstruir em nós, né, tudo que nós temos aí pronto na nossa cabeça e no nosso coração. Tudo é sentimento, nós vamos trabalhar muito com sentimento, né? Porque o sentimento manda na mente, né? No cérebro. Então nós temos que trabalhar essa coisa sentimental. Olha só, eu ensino muito para as pessoas como lidar com várias situações diferentes. Cada pessoa tem dificuldade com uma situação diferente. Mas, de modo geral, todos nós temos uma dificuldade em comum, que é com algum relacionamento, né? Seja no trabalho, sei lá, seja em casa, enfim. Parente. A gente tem um problema com relacionamento. Olha só, vocês querem ver? Eu vou explicar rapidinho aqui, uma coisa que depois eu explico com mais calma, porque preciso de mais tempo para explicar, mas é assim, quando uma pessoa faz alguma coisa, e aí a gente fala assim, essa pessoa faz uma coisa que me incomoda, a frase já está montada errada.
Porque a pessoa não faz alguma coisa que me incomoda. A pessoa faz alguma coisa, ponto final. Eu me incomodo. É diferente. A ação da pessoa é responsabilidade da pessoa. O meu sentimento é responsabilidade minha. Então vamos dizer assim, que eu sinto raiva porque a pessoa fez alguma coisa. Certo? Existe aí, nessa relação, uma relação de simbiose. Existe uma troca de energia. Porque nós não nos alimentamos apenas do que a gente enfia na boca, né? Comida, o alimento ali físico. Nós nos alimentamos também de energia. Nós temos aí os 7 chakras principais, que ficam 24 horas por dia captando energia para alimentar o nosso corpo físico, né? Para manter vivo, circulando energia, que é o que mantém o nosso corpo vivo, principalmente. Então, quando alguém faz alguma coisa e eu sinto algo em relação àquilo que a pessoa fez, e aquela pessoa continua fazendo aquela mesma coisa, e eu continuo sentindo a mesma coisa, sabe o que está acontecendo aí? A pessoa que vamos colocar raiva. A pessoa que sente raiva está alimentando a pessoa que tem aquela atitude recorrentemente. Por que ela tem aquela atitude recorrentemente? Porque a pessoa que tem o sentimento de raiva está alimentando ela. Então ela tem sempre aquela mesma atitude para que a pessoa gere mais raiva para alimentá-la. Então é uma troca. Você quer afastar essa pessoa de você? É bem simples. Experimentem fazer isso. Quando aquela pessoa fizer aquilo que você desenvolve em você, a raiva, olha para você e vai diminuindo a raiva que você vai sentindo por aquela pessoa. Vai diminuindo, vai trabalhando. Olha para dentro de você. Quando a pessoa fizer aquilo, olha para dentro de você. E vai trabalhando a redução dessa raiva. Não quero mais sentir raiva. A pessoa está fazendo aquilo porque é um direito dela. Tudo que nós fazemos, sentimos ou pensamos diz respeito a um direito que todos nós temos igual, chamado livre-arbítrio. Então não se incomode com o que a pessoa está fazendo, porque ela está exercendo um direito dela de fazer seja lá o que for. Maravilha. Mas eu sinto raiva. Então, se você começar a olhar para você e diminuir a sua raiva, em pouco tempo, em muito pouco tempo, essa pessoa vai começar a se afastar de você. Ela vai começar, no começo ela vai fazer mais coisas, logo no começo, que você fizer essa redução da sua raiva, logo no começo ela vai provocar um pouco mais. Se você continuar diminuindo a sua raiva, diminuindo, essa pessoa vai se afastar de você. Sabe por quê? Porque você parou de alimentar ela. Você parou de dar para ela o que ela vem buscar em você, que é um sentimento de baixa vibração, que é a raiva. Então, se você... E olha, gente, isso funciona. Pode trocar por outro sentimento? Pode Tipo trocar. amor? Pode. Compaixão? Não, pode ser. Olha, se você tem raiva, tenha compaixão. Porque se você percebe que a pessoa está fazendo aquilo para te provocar, se você trocar a raiva pela compaixão, ela vai embora mais rápido. Você vai acelerar o distanciamento dela. Se não for distanciamento físico, é um distanciamento assim, ela vai parar de te incomodar. Tá? Vai de vez em quando, lá uma vez ou outra, ela vai tentar para ver se
tem um alimento ali para ela. Se não tiver esse alimento, essa pessoa vai começar a atormentar outras pessoas, até que alguém volte a alimentá-la. Se você sair desta frequência do qual ela se alimenta, ela vai se afastar. Gente, tem inúmeras pessoas que eu já conversei, que eu já expliquei, que eu já ensinei, inúmeras maneiras de falar, né? Mas tem bastante gente que depois de um tempo me liga, fala, olha, a pessoa se afastou, a pessoa não está mais me incomodando. Mesa de trabalho do lado, a pessoa chega, fala bom dia, não fala mais comigo. Quando fala comigo é só o necessário, não fica mais fazendo aquelas coisas que fazia, não fica mais falando aquelas coisas que falava. Por quê? Porque quem estava gerando um sentimento de baixa vibração mudou a vibração para uma vibração mais alta. Porque ao deixar de fazer, você naturalmente muda a vibração. Você sobe, você eleva a sua vibração. E aquela pessoa que se alimenta da vibração baixa, ela se sente incomodada com você, aí ela não quer mais chegar perto. Perde a graça. Perde a graça. Sabe o que eu falo para as pessoas? Eu brinco com todo mundo, mas é realidade. Eu brinco com todo mundo. A pessoa fala assim, tá fulano, não dá, faz tal coisa, eu fico com raiva. Não, primeiro fala assim, me deixa com raiva. Aí eu ensino que não te deixa com raiva. É você que fica com raiva. Ele está fazendo o que quer fazer. Você está usando o seu livre-arbítrio para gerar raiva. Então o outro não tem nada a ver com a sua raiva. O sentimento é seu, a responsabilidade é sua. Você é o proprietário desse sentimento. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é entender essa separação. Que o outro não me deixa com raiva. Eu sinto raiva, o outro está fazendo o que ele tem vontade. Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar essa separação. Então eu falo para as pessoas assim, sabe o que você é? Você é uma lanchonete. Tem um letreiro na sua testa escrito assim, lanchonete fulano. E uma luzinha piscando, 24 horas, aberta 24 horas. Porque quando você vai embora para casa, você acaba pensando nessa pessoa que você sente raiva pelo que ela faz. Isso mantém uma conexão 24 horas por dia. Isso se chama entrelaçamento quântico. Quando você começa a não pensar, a mudar esse sentimento, daqui a pouco você nem lembra da pessoa mais, mesmo ela sentando do seu lado. É incrível como funciona maravilhosamente bem. E é um exercício que te mostra a sua capacidade para mudar tudo à sua volta. Tudo. Tudo mesmo. Porque se você consegue fazer a mudança de um sentimento, você consegue mudar todos. Não tem como não funcionar. É pura física quântica. É ressonância, é vibração. É a mestria, né? A partir do momento que você consegue dominar isso. Olha, tem um videozinho rolando aí na internet, tem, sei lá, um ano, 2, não lembro. Um professor de uma universidade no Japão, ele pegou um diapasão, eu não lembro o número exato, mas eu acho que é de 512 Hz. Aí ele pega um diapasão de 440 Hz. Aí ele bate no diapasão de 440 Hz com aquela barrinha de metal, né? Ele bate, o diapasão de 500 e poucos Hz não faz barulho nenhum. Fica vibrando só de 440. Aí ele pega, coloca a mão para a vibração, aí ele pega um de 500 e poucos. Acho que é 512, que é o mesmo do outro que está ali do lado. Aí ele bate e você consegue identificar que os dois estão vibrando, os dois estão fazendo som. Ele bate só em um, ele está na mão dele. Ele, pim, aí você vê que o outro vibra também. Pim, você fala, é a mesma frequência. Então bateu num. O terceiro que vibra? Não, é assim, tem dois, né? Uhum. Então vamos colocar aqui, ó. Esse aqui,
Esse aqui é o de 512 Hz. O copo fica melhor, né? Então vamos colocar assim, ó. Esse aqui é o de 512 Hz. Esse copo aqui é o de 512 Hz. Aí ele vem com um diapasão de 440 Hz. E aí ele bate no diapasão. Pim! Esse diapasão não faz nada. Não vibra. Fica imóvel, não vibra. Aí ele para o som aqui, a vibração desse diapasão de 440. Aí ele pega um diapasão de 512, igual esse aqui, e ele bate aqui com aquela barrinha de ferro. Pim! Aí esse aqui vibra também. Ele está distante. Deve estar uns 20 centímetros mais ou menos um do outro. Aí ele bate aqui. Pim! Como ele vibra. Reflete aqui. Reflete lá vibra também. Porque a vibração se desloca. Né? Isso aqui é o reflexo, é a mesma coisa que um pensamento ou que um sentimento, tá? Ele se desloca. A frequência, ele vai embora. As ondas, vai fazendo. É igual jogar pedrinha na água, vai fazendo aquelas ondas, ele vai embora. Então, esse aqui vibra. Aí ele para esse aqui, lá para, aí ele pega de novo de 440 e bate outra vez. Pim! O de 512 não faz absolutamente nada. Então ele mostra na prática, de uma forma muito simples, a influência, né? O que é a ressonância vibratória entre nós, entre os humanos. E é exatamente a mesma coisa. Não tem diferença. Então, se você está passando por essa chateação, você está se chateando, você está se incomodando com alguém que está fazendo alguma coisa, e você gera em você essa raiva, vamos colocar a raiva, né? A pessoa fez lá, você gera a raiva, você está em ressonância com a pessoa, porque ela está sempre te procurando por essa vibração, que é o alimento dela. Então você é uma lanchonete que está alimentando aquela pessoa com baixa vibração. E pessoas de alta vibração fazem isso também? Não, porque cada um, quando começa a vibrar alto, ele sabe que ele não depende de outro para se alimentar dessa vibração. Ele é uma fonte geradora dessa vibração. Então ele espalha essa vibração. As pessoas de baixa vibração, elas dependem das outras para se alimentar. São os chamados, na linguagem espírita, são chamados de vampiros. São vampiros, porque eles gostam de sugar energia, e energia densa. As pessoas de alta vibração, elas têm consciência de que elas são a fonte geradora, que elas não precisam pegar essa energia de ninguém. Então, se você fizer esse exercício, olha, em pouquíssimas semanas, essa pessoa vai te deixar em paz. Então, esse é um exercício que pode ser repetido para muitas outras coisas, mas depende de uma série de trabalhos que você tem que fazer com você. E o principal deles é a auto-observação. E que tem que ser uma coisa constante. Se você começa a fazer esses exercícios, com o tempo, você vai prestar atenção que você vai ficar olhando para você todo o tempo todo. Ou seja, vai estar no agora o tempo todo. Você vai estar no agora o tempo todo, exatamente. E você não vai se incomodar com o que os outros estão fazendo, com o que os outros estão falando, com o que os outros estão pensando, com o que os outros estão sentindo. Por quê? Porque você criou uma aura de proteção, você criou a sua volta, a sua própria egrégora, com uma vibração alta. E se a vibração é alta, a vibração baixa não adentra, não se aproxima. E detalhe que se você está vivendo agora, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem, né? Nada disso. Tudo isso que as pessoas estão sentindo aí. Você não quer as coisas para ontem, você não quer, você não tem imediatismo, nada disso. Você simplesmente acredita nas coisas e elas acontecem, pelo simples fato de você acreditar.
Quando, Almir? Tem que ser igual passarinho, então? Tem que ser igual passarinho. Tem que ser igual passarinho. Vai lá na árvore que a fruta tá lá, é só comer. Quando tiver que chover, chove, aí ele toma banho. Toma banho. Quando tiver que chover, chove e tal. Esse negócio de você... Esse negócio de você falar assim, que eu controlo a minha vida, eu comando, eu faço o que eu quero. Gente, é só olhar aí a vida, à sua volta, tá cheio de gente que fala isso e não consegue. A pessoa tá lá porque tem muito dinheiro, fala, eu controlo, eu comando a minha vida. De repente as coisas começam a afundar e o cara continua fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, fazendo tudo certinho, como ele sempre fez, e a coisa começa a afundar. Por quê? Então nós não controlamos de verdade a nossa vida ainda, mas estamos treinando para isso. Porque a frequência do planeta hoje está propícia para quem tem uma frequência alta e fazer as coisas acontecerem em uma velocidade maior. As coisas boas, as coisas positivas. Eu estava falando aqui para a Rose hoje, que é o seguinte... A partir deste ano, essa informação do astral, do ano passado para cá, mas vamos colocar a partir de 2025, todos nós estaremos colhendo os frutos que plantamos nesta encarnação. Nesta encarnação. E nós podemos alterar muitas coisas adquirindo consciência de quem somos, energética e espiritualmente. E trabalhando isso em nós podemos mudar muitas coisas. E... É a história de que se você tinha que perder um braço, vai ficar só sem o dedinho, o mindinho. Uhum. Nós podemos fazer isso. Como que nós fazemos isso? Aprendendo quem somos, como somos, a nossa constituição e como é que Como funcionamos, né? Porque isso aqui é uma máquina. Como funcionamos. Inclusive hoje eu vi na internet pela primeira vez alguém falando uma coisa que eu venho falando para as pessoas há séculos, que nós somos uma máquina bioeletromecânica. Isto aqui é bioeletromecânico, que é regido pela energia. O que é a eletricidade? A eletricidade é a energia condensada na nossa dimensão. Então nós captamos energia que está no ar, pelos chakras. Dentro de nós isso é condensado e nós temos um corpo chamado Nadis, que é onde corre essa energia em forma de eletricidade. Então nós somos um brinquedo, isso aqui é bioeletromecânico. Tecnologia avançadíssima. Nossa, põe avançada nisso, né? Tanto muito que mais do que IA, viu? Não é muito mais. Tanto é que nós criamos a IA, né? Nós somos tão inteligentes que... Então, tudo isso, gente, é um negócio assim, é complexo, porque tem muitos detalhes, mas não é complicado. Pelo contrário. Depois que entende, né? Depois que entende. Depois que você lê o manual. E o manual, falo que a gente não vem com manual, né? Mas, de certa forma... Tem manual sim. Tem manual sim. Tem manual sim. Você tem que ir experimentando cada pecinha. Cada pecinha. E assim, esse exercício que eu acabei de passar para vocês, façam que vocês vão ver o resultado. É incrível. É perfeito. Em pouco tempo, você fica no seu canto e aquela pessoa fica no canto dela e ela não vai mais continuar fazendo aquelas chatices porque você não está mais vibrando na frequência dela. Saia da frequência. Só não pode baixar, porque se baixar aí... Aí piora, né? Aí piora. Inclusive fica doente, né? Baixou a frequência, fica doente. Os nossos 7 chakras, e cada um deles alimenta uma parte do nosso corpo. E nós precisamos... Os órgãos do nosso corpo. E nós precisamos deles funcionando muito bem.
E o funcionamento, e o bom funcionamento deles passa por aquilo que pensamos e sentimos, principalmente sentimos. Eu vou falar muito sempre de sentimentos, porque o sentimento é a base de tudo. O sentimento é a base de tudo. Para uma ação, nós primeiro sentimos, depois pensamos e depois agimos. Claro que o tempo disso é milissegundos, né? Quase não dá para contar. Mas essa é a sequência normal. Eu já ouvi uma vez e falar assim, pense com o coração, sinta com o cérebro. É misturado. A intuição, gente, o pessoal fala assim, a intuição vem na minha cabeça, outros falam que vem pela barriga. Olha, a intuição vem pelo coração. O que a gente sente na barriga é a vibração do ambiente, que o nosso chakra plexo solar, ele capta a vibração do ambiente. Por isso que às vezes a gente chega num lugar, dá aquela dorzinha de estômago. Porque o plexo solar fica na área do estômago aqui. Do estômago. Então, inclusive, se você coloca a mão, você sente um coração batendo aqui. Eu, quando era criança, eu falava, nossa, eu tenho um coração na barriga. Porque você sente, né? Que você coloca aqui, eu não sinto. Você sente ele pulsando. E pra mim é o plexo solar que tá ali. Olha, vocês querem ver um negócio? Uma coisa simples de fazer, que você pega as duas mãos assim, ó, meio um pouquinho de concha, e faz assim, sem bater. Faz isso aqui, ó, bem rápido. Em poucos segundos, você sente uma bola de energia entre as duas mãos. É a coisa mais incrível. É simples lidar com energia, gente. É simples lidar com energia. Só precisa aprender, né? Mas é simples. Não é complicado, não. Eu sempre falo assim, olha, para você saber fazer Bhaskara é uma conta que a gente aprende, acho que 7ª série, que é dificílimo quando você não sabe as 4 operações. Então, a partir do momento que você aprende as 4 operações da matemática, a Bhaskara fica mamão com açúcar, entendeu? Então, precisa aprender o básico para depois você chegar para a coisa, vamos dizer assim, ficar fácil, né? Mais ou menos raiz quadrada de 2A, não, de 2 vezes A vezes sobre 4AC. Raiz quadrada de A, que é igual a raiz quadrada, aí vem o A sobre o... Vixe, já faz alguns dias. Bom, eu fiz o segundo grau no começo dos anos 70, né? Então faz logo ali, né? Então realmente não dá para lembrar. Mas é isso que nós vamos, desses assuntos que nós vamos tratar. E, assim, aí nós vamos brincar de fazer uma viagem para a 5ª dimensão. É tudo errado, ó. É X, X igual a menos B mais raiz quadrada de algum número dividido por 2... de delta sobre 2A. Nós dois erramos, nós não lembramos de nada. Caraca! Mas é isso aí, a tal da Bhaskara. Bhaskara, se você souber somar, dividir, diminuir, multiplicar... As 4 operações. Você faz. Você faz a Bhaskara. Então, gente, é isso que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar, assim, o básico, o conhecimento básico para a gente entender o que nós somos, da nossa constituição vibratória, né? E como é que nós podemos trabalhar essa vibração para nós aumentarmos a nossa vibração individual e ficarmos prontos para adentrarmos na 5ª dimensão. Porque quem não tiver pronto não vai poder ficar. Gente, não estou falando isso para botar medo, pelo amor de Deus, tá? É uma outra coisa que a gente vai trabalhar bastante, é o tal do medo. Do medo. Pessoal? Por quê? Porque tem muitos aí que querem conquistar através do medo. E é o que o Almir falou, das energias. O medo tem uma energia, vamos dizer assim, é um alimento, vamos colocar aí que é um caviar para alguns, né? Então a energia do medo, ela é uma energia muito forte e tem alguns serzinhos aí que se alimentam do medo. Então, a gente vai falar muito sobre isso, bater muito sobre o medo,
que é pra gente, vamos dizer assim, eliminar esse sentimento. Nós precisamos eliminar esse sentimento do planeta. Se a gente conseguir, se não, nós vamos, né, claro. Quando a gente conseguir eliminar o medo, essa energia do medo, vocês não têm noção do que vai virar isso aqui, tá? Só essa energia já, assim, é 360 graus. Então, essa noção nós vamos fazer um exercício para conhecer. Essa noção do que, como é que, como, tá aí, né? Como que é viver sem esses sentimentos? Como que é? É viver na quinta dimensão. E é isso que nós vamos fazer uma simulação. Sem medo, sem raiva. Sem tristeza, sem mágoa, sem inveja, sem nada disso. Viver na abundância, na prosperidade. E vamos chegar às benesses tecnológicas. Mas nós temos que... Prolongamento de vida. Prolongamento de vida. Zero doenças. Pensa viver assim? Aí quem que não vai querer viver 1000 anos? Até a Nina. Olha, eu já ouvi uma pessoa uma vez, eu falei isso para uma pessoa uma vez, sabe que a pessoa me respondeu? Nossa, isso aqui vai ser muito chato. Não vai ter briga, não vai ter discussão, não vai ter nada? Não vai ter. Então vai ser muito chato. Tem gente que gosta da confusão, mas a grande maioria, eu acredito não quer, né? Quer viver em paz, quer viver tranquilo. Você poder sair de casa, parar em qualquer lugar na rua e deixar o carro aberto com a chave no contato, voltar, o carro tá lá, entendeu? Se você perder a carteira, fica tranquilo que vão te devolver, vão achar você. Ou você vai achar no mesmo lugar. Ou você vai achar onde está caído lá. Então, assim, são coisas... Porque, assim, as pessoas falam da tecnologia e eu procuro falar das pessoas. Porque a quinta dimensão não é tecnologia. A quinta dimensão são pessoas. Até porque a tecnologia só vem se as pessoas estiverem capacitadas. Dimensionalmente falando. Ou seja, se estiverem com uma vibração adequada para que as tecnologias venham. Olha, uma vez, faz muito tempo atrás, não lembro, acho que foi nos anos 80. Eu não tenho muita certeza, mas acho que foi nos anos 80. Foi filmado no México. Alguém estava filmando, a pessoa não estava filmando aquilo, mas alguém estava filmando e surgiu na frente da câmera, lá onde a pessoa estava filmando, uma pequena nave espacial prateada e ela caiu, ela bateu no chão em altíssima velocidade e ela foi espatifando, dava para ver os pedaços dela assim voando. E passou algum tempo, nós recebemos a informação de que aquela nave, e assim aconteceu com outras em outros lugares do mundo que não foram filmados, né? E essas naves, algumas já estão sendo encontradas, inclusive, que elas vieram para cá sem saber da densidade vibracional do planeta. E essas naves foram construídas para voar, para se deslocar em densidades outras, assim, altíssima densidade, vibração muito sutil. Quando eles chegaram aqui, que eles passaram por um portal e adentraram na nossa frequência vibratória, a nave teve pane geral, caiu, se espatifou, quem estava lá dentro desencarnou, por conta da nossa vibração. Então, é preciso ter uma série de conhecimentos para você entender a importância da gente mudar a nossa vibração. Olha só, a nave espacial não conseguiu voar aqui por conta da nossa vibração. Ela se espatifou. Olha só. Assassinamos algumas pessoas sem saber, mas essa é a realidade. Em alguns lugares, quando essas naves estão preparadas para voar nessa dimensão, por exemplo, quando elas passam por cima de um local onde está tendo um conflito bélico, tendo ali uma guerra, e eles passam a grande altura, a grande altitude, o casco, né, da nave
leva um monte de pancada. Tipo trepidação, então. Dá uma trepidação. É como se isso, parecido com uma turbulência. Ela recebe um monte de pancada no casco porque ele adentra uma energia extremamente densa. Imagina, a energia de um conflito. No astral, uma energia de um conflito em algum lugar, você vê assim uma nuvem negra onde está tendo aquele conflito no astral. Você vê uma nuvem negra. É muito sofrimento, dor, né? Sofrimento, dor, morte, uma série de coisas, né? Raiva, ódio, tristeza, tudo. Então, e às vezes essas naves precisam passar por ali e quando elas passam, elas sentem assim, um impacto violentíssimo. Recebendo no casco da nave impactos violentíssimos. Como elas estão preparadas, elas conseguem passar, mas elas a duras penas. Então, a importância da mudança da nossa vibração, quando fala assim, não, nós vamos continuar aqui, e as naves vão descer. Não, eles não têm condições. Eles não têm condições. E eles falam mesmo, eles falam assim, olha, não é a gente que tem que abaixar a nossa vibração, não, para chegar aí. Vocês que tem que aumentar a vibração de vocês para poder comportar a nossa chegada, vamos dizer assim. Até porque nivelar por baixo não faz sentido, né? É o que a gente estava falando agora há pouco ali, né? Se você, por exemplo, da raiva lá, você não pode baixar sobre a vibração menos do que está fazendo com que você fique com raiva, entre aspas, né? Então você tem que aumentar a sua vibração para você cair fora dali. Então o que a gente tem que fazer para cair fora, vamos dizer assim, dessa loucura que a gente não quer mais ficar cansado? Aumentar a vibração, só isso. Simples assim. Vocês veem o tamanho da importância de aumentar a vibração? Em todos os aspectos, gente. Vai fazer bem para o corpo, vai fazer bem para o coração, vai fazer bem para a mente. Vai comer menos, não vai precisar ficar comendo toda hora. Nossa. Não vai ficar doente. Olha, é tanta coisa boa, tá? E outra coisa, o pessoal fala assim, vem uma nave aqui me levar para o paraíso. Gente, o paraíso é aqui. O paraíso é aqui, nós é que esculhambamos com ele. Agora nós temos que recuperar. Tem um livro do Ramatiz, eu não lembro o nome agora, se eu não me engano é O Astro Intruso, se eu não me engano, que o interlocutor pergunta para ele assim, Ramatiz, quando chegar a hora, que é agora, né? Nós estamos nessa hora, naves virão aqui nos resgatar? Aí ele responde assim, tá. Mensagens do astral, né? Não, Escola geral, um sublime peregrino. Não. Elucidações do além. Eu acabei de falar, Vozes. O Astro Intruso. O Astro Intruso. É um livro pequeno, tem 166 páginas, se não me engano. Mas é fantástico, é maravilhoso. E fala sobre toda esse evento de agora. Tá? Fala bastante sobre esse evento de agora, praticamente. Se não tiver... Nibiru? Não. O Astro Intruso. O Astro Intruso Nibiru. Não é o... Ramatiz. Só se acrescentaram o Nibiru agora. Então... eu tenho esse livro no computador, depois eu mando para você. E ele fala, aí o interlocutor pergunta assim, as naves virão aqui nos resgatar e tal. Aí ele fala assim, engraçado, né? Levou bilhões e bilhões de anos para construir esse paraíso, vocês destroem em 2 séculos e querem ser resgatados? Para onde? Para um outro paraíso? Para vocês irem lá destruir também? Nada feito, não vai ter resgate nenhum não. Vocês vão ter que aprender a recuperar o estrago que vocês fizeram. Nós temos que nos ressocializar. Ele fala, vocês vão ter que aprender. Ele falou assim, olha, o máximo que deverá acontecer, o que poderá acontecer muito provavelmente, grupos de terráqueos serão levados para um outro planeta, onde lá eles receberão treinamento, instrução, vão aprender
novas tecnologias para voltar para cá. Mas não com esse corpinho, né? Hã? Não, com esse corpo. Não, com esse corpo. Ah, é? Para voltar para cá, para começar a transmitir esse conhecimento. Como intercâmbio, eu vou lá, faço um intercâmbio, conheço tudo e trago de volta? Mas é conhecimento específico para recuperar o planeta. Não, sim. Isso aí está no livro. Ele falou assim, olha, deverá acontecer, um grupo de pessoas deverá ser retirado por um prazo aí de 10 a 20 anos. Eles vão ficar fora, nesse planeta, aprendendo tecnologias para voltar e recuperar o planeta Terra. Tudo que vocês destruíram, vocês vão ter que recuperar. Água, ar, floresta, fauna, tudo. Nós vamos ter que recuperar. Em lugares mais avançados, a área de plantio deles é muito pequena, é ridiculamente pequena, porque eles têm tecnologias avançadíssimas de produção, que eles produzem uma quantidade gigantesca de alimento numa área muito reduzida. E aqui nós desmatamos para plantar 80, 100, 200 mil hectares. Eu li no livro Telos, que lá, ele já vive na Quinta também. Eu acho que é 1.000 metros quadrados, ou não, 1 hectare, equivalente ao nosso, 1 hectare eles alimentam 1 milhão de pessoas. 1 hectare. 1 hectare, gente. Pode alimentar 1 milhão. Tecnologia. Nós queremos essa tecnologia. Eu também quero. Então, se melhore. Vamos dar condições? Vamos dar condições? Porque assim, falam que talvez 1/3 da população fique. Mas nós temos orientação da não só eu, não só nós aqui, mas muitas outras pessoas receberam a mesma orientação, que é para nós ensinarmos as pessoas, nós mostrarmos para as pessoas, isso que nós queremos mostrar aqui, para que as pessoas tenham esse conhecimento, né? E aí nós orientarmos as pessoas de como elas mudarem a vibração, para que um número maior possível de pessoas fiquem e aproveitem, desfrutem destas benesses que virão com a mudança da dimensão. Olha só. Porque olha só, gente, primeiro nós vamos mudar, depois vem as benesses. Que graça que tem você construir. A gente esses dias tinha dado um exemplo de uma casa, né? Você constrói uma casa, a casa dos seus sonhos. Aí quando a casa tá bonitinha, construída com tudo lá, você pega simplesmente e fala assim, não, agora você não pode morar nessa casa. Vem pra cá que você vai para outro lugar. Porque isso aqui tudo fomos nós que construímos. Porque nós somos isso aqui, esse corpinho aqui, como diz um amigo meu, o corpo é novo, mas a alma, meu amiguinho, é mais velho que planeta, pra você ter uma ideia. Então a gente veio para cá quando isso daqui ainda era projeto. Então a gente que plantou as plantinhas lá, nós desenvolvemos nos laboratórios e depois o que a gente fez? Nós viemos viver essa experiência do parquinho que a gente montou. Simples assim. E agora que o parque vai começar a ficar com os brinquedos legais, a gente não vai poder brincar? Como assim? Mas isso quem vai escolher é você. Se você vai querer ficar para brincar nos brinquedos mais legais, aproveitar tudo que você fez por milhares e milhares de anos, que é isso daqui que a gente construiu, ou se você quer começar tudo de novo lá, como diz o Almir, virar chicletinho de dinossauro de novo em outro lugar. Mas se não for pior, né? Tem umas coisas que são bem piores, mas eu prefiro não falar disso agora. Isso já são para os que tiverem já mais avançados em alguns estudos aí. Tem com o módulo 10, 11. Tem coisa muito pior que virar chiclete de dinossauro, mas deixa isso para lá, porque senão vai assustar. E nós não precisamos disso.
Nós precisamos de olhar para cima, para frente. Eu sempre falo, não olha para os lados nem para trás, olha para frente e para cima. Você tem que caminhar subindo, indo para cada vez melhor. Então nós temos que olhar para frente e para cima. Nem para baixo, que você pode ficar com medo de cair e aí não vai mais. E o pior que o objeto do medo é atraído, né? Pelo medo. Então você fica com medo de cair e você cai. Por isso que o pessoal fala, quando você subir em algum lugar alto, não olha para baixo. O montanhista, quando alguém começa a escalar, a primeira orientação, não olha para baixo. Porque se você olhar para baixo, a tendência é você cair. Então olha para cima, que aí você sobe. Nós temos que aprender a olhar para cima. Temos que sair da frequência do vira-lata, né? E aprendermos, entendermos, observarmos, aceitarmos a luz maravilhosa da qual nós somos realmente feitos. O Deus que nós somos. Nós temos que entender isso, aceitar isso, vivenciar isso, colocar isso para fora. Como que nós fazemos isso? Melhorando a vibração, nos conhecendo, aceitando como estamos hoje, porque aceitando, nós damos o primeiro passo para a mudança. Estamos aí para orientar, passar conhecimento, compartilhar conhecimento, tá? Porque a missão é essa, quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, quanto mais pessoas forem orientadas, mais pessoas ficarão. Né? Maior a vibração. Maior a vibração e mais pessoas ficarão no planeta. E mais coisas boas começam a acontecer. Sim. É um ciclo. Nós estamos entrando, exatamente, nós estamos entrando no círculo virtuoso. Porque o círculo vicioso está morrendo. Até que enfim. Aí uma coisa bem interessante também de colocar aqui, pessoal, é o seguinte. A era da competição não existe mais. Acabou. É uma energia que, assim, tem uns aí por aí, tem, só que não vai funcionar por muito tempo, não. Agora é a da cooperação. Essa é a palavra-chave da quinta dimensão. O pessoal fala assim, não é o amor. Não, não é o amor. É a cooperação. Quem coopera, ama naturalmente. O amor já está intrínseco. Não é quem ama, não. Tem quem ama, não coopera. Coopera também. Mas começa cooperando. Porque nós temos uma dificuldade normal, é a nossa programação, que nós temos uma dificuldade imensa de se amar. Nós temos uma dificuldade de termos amor por nós. E no momento... Todo dia você faz assim, ó. Começa por aí. No momento, a orientação do plano astral, a maior de todas as orientações é amor próprio. Ame-se, ame-se, ame-se. Aprenda a se amar. Porque aprendendo a se amar, se você conseguir se amar, você vai amar tudo e todos. Então você vai cooperar, você vai fazer coisas maravilhosas, você vai conseguir se colocar no lugar do outro, você só vai fazer ao outro o que o outro quer, o que você quer que o outro te faça. O termômetro saber se você realmente ama o outro é saber se você se ama. Porque se você não for o primeiro, esquece, porque ali é só mentirinha, é ilusão. Você não ama o outro, não. Em relacionamento, isso se chama posse e é confundida com amor. Se você não se ama, diz que ama alguém, isso na verdade é um sentimento de posse. Porque você tem que se amar primeiro. Se você não se amar, não existe amor para ser doado. É tudo outro e nada para mim. Não, é tudo para mim. Depois, o outro. E de forma natural. Porque o que você sente transborda. Mas é isso também eu explico. Porque que não é egoísmo se amar. Não é egoísmo se amar. Deu na sua meta? Dá para ir mais um pouquinho. Dá para ir mais um pouquinho? A gente começou atrasadinho. É. Mas não estão derrubando a gente, Ainda não estamos falando bobagem, né? Não estão fazendo nada contra
o sistema. Porque, não sei, né? Mas eu acho que a gente também está sendo light. meio que protegido, porque Sim. senão alguns já teriam sido derrubados. Por muito menos as minhas lives já foram derrubadas. Só que é em outra plataforma, né? Mas por muito menos minhas lives lá já foram derrubadas. De vez em quando ainda acontece. A gente fica rindo, fala, tocamos em algum assunto aí que o pessoal não gostou, porque derruba a live. Mas isso também vai começar a mudar logo logo. Olha, eu acredito que já está em andamento essa mudança. Com certeza, mas vai começar mais visível, eu digo, mais visível. Vai ficar mais visível, porque até tem novas plataformas aí, exatamente com estão surgindo, né? Sistema financeiro, tá vindo tanta coisa, gente, sem ter noção, tanta coisa. Tudo em andamento, nós só não está ainda... Na verdade já está pronto em outras dimensões, você está esperando a gente chegar, vamos dizer assim, se a gente está vibrando no 10, a gente tem que vibrar no 50? Entre 40 e 60, então, se a gente vibrar já no 50, começa a cair dinheiro do céu, vamos dizer assim. É uma comparação, sabe, pra você ter uma ideia. Sabe aquela crença limitante, dinheiro não cai do céu? Não cai do céu? Né? Vai cair. Não é no sentido literal, né? Não vai cair, chover. Até porque quando essa hora chegar, o dinheiro físico, ele não vai existir mais. Já tá escasso. Né? Já está bem escasso, né? Já as máquinas... Eu só tenho dinheiro nas minhas gavetas lá para chamar mais. Usar mesmo. O dinheiro está escasso. Eu, às vezes, quando saio para pagar em dinheiro, a pessoa pergunta, você não tem Pix? Primeira pergunta, não tem Pix? Eu falo, tem. Não, é que eu não tenho troco aqui para esse. Se chegar com a nota de R$100, conforme você for pagar uma coisa assim de pouco valor, você não... As pessoas já... Até supermercado tá difícil. Aí o caixa tem que chamar aquela mocinha lá que vem com um saquinho cheio de nota pequena, saquinho de moeda e tal. Já o dinheiro, né, físico, em papel, esse já está com os dias contados, ele está para acabar. Tudo vai ser eletrônico. E vai ter controle de tudo? Vai ter controle de tudo. Mas não é esse controle que as pessoas estão pensando. Porque hoje nós somos controlados. Em todos os sentidos. Só que de forma negativa. O controle haverá uma substituição desse controle. Mas ninguém vai querer controlar o que você está fazendo. Esse controle que virá é para evitar sujeira com o dinheiro. Essa sujeira que nós chamamos de corrupção. Essa vai acabar. Esse controle para isso. Vai ser totalmente rastreável, né? Totalmente rastreável. Olha, o sistema quântico, quando fala em sistema quântico financeiro, é assim, se você for fazer uma transação suja, o sistema não vai funcionar para você e ainda vai te denunciar. Porque acho que não estamos indo lá na frente, não? O quê? Se falar disso? Acho que não. O sistema quântico, ele lê a sua intenção. Esse sistema quântico que será implantado, ele lê a sua intenção. Então, se você for fazer uma transação com uma intenção negativa, ele não processa. É porque vai estar lendo a frequência. Exatamente. A sua intenção é a frequência que você está emitindo ali. Então, se você for lá no Pix, lá, sei lá o que, fazer uma transação que tem uma intenção negativa, de baixa vibração, negativa não, de baixa vibração ou suja, ele não vai processar, ele não vai fazer e você será denunciado. Em poucas horas a polícia vai aparecer e você vai ter que... O pão custa 10 e aí eu vou pagar 20, fica 10 para mim e 10 para o outro. Já não vai funcionar. Então vai ser... Interessante essa parte. Vai ser... Para esses seres que supostamente estão nos representando em alguns lugares aí, para eles vai ser bem legal esse sistema. Vai ser bem legal.
Até porque os bilhões e bilhões e centenas de bilhões que eles têm aí nos paraísos fiscais, eles vão ter que declarar. Onde é que estava isso? Ah, estava lá no banco, lá na ilha. De onde que veio? De onde que veio esse dinheiro? Não, então estava lá no banco. Tá, mas para chegar lá no banco ele fez um caminho. Qual é o caminho que ele fez para chegar no banco? Se não tiver, acabou. Na verdade, o sistema vai saber qual que é o caminho. Não, o sistema vai, mas vamos dar uma chance ainda de perguntar para o caboclo, né? E aí, caboclo, de onde é que veio isso? Então, assim, já foi aventado, já foi falado. Tem gente que vai perder centenas e centenas de bilhões. Vai ser papel pintado, mais nada. Então, esse povo que está roubando deslocadamente, daqui a pouco... Dias contados. Tá com o dia contado. O cara vai roubar e vai ficar na miséria, vai morrer na praia. Porque assim que esse sistema for implantado, as pessoas vão querer saber de onde é que tem, de onde é que veio aquele dinheiro. Só que o detalhe, pessoal, é aí que tá. Isso vai acontecer, mas está dependendo de nós. De nós. Tá? Da nossa vibração, da nossa frequência. O que a gente anda fazendo, o que a gente anda pensando, como que a gente agindo. Eu tô enganando o outro, não tô. Tô batendo na mulher, tô batendo no marido. Fura fila no caixa. Tô corneando. É tudo isso aí, tudo isso é energia. Tô mentindo, tô enganando, tô sendo falso, não tô sendo um amigo verdadeiro. Eu fiz um negócio e não paguei. Não paguei, dei calote. Tudo isso tem que mudar. Tem que mesmo. Eu falando tem que porque tem que significa obrigado a. Tudo isso tem que mudar. É obrigado a mudar. Se não mudar... Olha... E é um trabalho diário, tá? É um trabalho diário. Não é uma vez na vida só. A humanidade, ela não vai, assim... Tudo isso que nós estamos falando aqui, não é que assim, então nós vamos esperar os 8 bilhões de pessoas virarem anjinho para as tecnologias virem. Não. Vai haver aí um degredo, tá? E esse degredo... O cachorro vai se chacoalhar. A coisa vai chacoalhar aqui, entendeu? O planeta vai sofrer aí uma série de chacoalhões, de vários aspectos. Um monte de gente tá penduradinha ali, né? É que nem quando você passa aquele talco nos cachorros, aí fica aquelas pulguinhas ali, tudo tontinha, né? Só segurando pelo fiozinho do pelo. A hora que o cachorro vai tec, Vou assim, pra todo lado. cai todo mundo. Então tem um monte de gente que tá desse jeitinho. De pendurado, no pelo. Pendurado, que a hora que o planeta der uma chacoalhada, a galera vai mesmo. vai cair. E isso vai acontecer porque é ordem lá de cima. Vai acontecer. Tá todos zonzo. Tá todos zonzo. Vai acontecer em ponto final. Não vão conseguir se agarrar no pelo. E não vão sair daqui com esse corpo, porque esse corpo é para esse planeta aqui. Então vai ter que desencarnar para começar, na verdade, em outros lugares, não é um só. Uma mebinha lá, certo? Não, vai ser chicletinha de dinossauro. Então, gente, tá tudo na nossa mão. Tá tudo na nossa mão, mais uma vez, na verdade, né? De novo. Tá tudo na nossa mão, depende apenas da gente. Depende apenas da gente entender todo esse processo e começar a praticá-lo 24 horas por dia. Pô, mas 24 horas por dia eu não vou dormir, não? Vai. O corpo físico, sim. O corpo físico vai descansar, mas você continua do lado de lá ativo, né? Quem assistiu o Doutor Emocionalmente. Estranho aí? Quem não assistiu, assiste lá o Doutor Estranho, ele sai, ele vai comer, continua estudando, o corpo tá dormindo. Continua lá pesquisando. É aquilo ali. Tem muitos filmes que falam muitas verdades, que estão preparando as pessoas. Ali o Doutor Estranho É um, né? É só um deles. Está ali, está explicadíssimo ali. Quando ele vai falar, quando é ele que vai falar ou é o... Eu acho que é ele, né, que vai falar com a... Ou é o Hulk? Não é o Hulk, né, quando vai falar com aquela mestre lá. Não, que ela tira ele? Que ela tira. Não, é ele mesmo.
Ah, ele mesmo, ela né? dá um pano no peito dele e sai a alma dele. Assim. Ah, é ele, é. E aí ele sai assim, o perispírito desloca e ele fica doidão, sem entender Não nada. consegue pegar nada. Não consegue, meu Deus, é aquilo ali, nós somos aquilo ali. É aquilo ali que nós vamos entender. É aquilo ali que nós vamos falar. É aquilo ali que nós vamos mostrar. Olha, isso aqui funciona assim. Isso aqui funciona. Então, assim. Acho que é até legal, depois, futuramente, fazer mentorias com análise desses filmes. Nossa, se for pegar, Pensa tem que cada legal. filme, meu Deus do céu. Tem cada filme para analisar que, assim, desenho animado, então, uau. Nossa, eu adoro. Nossa Por Senhora. isso que eu fiz um Desenho curso animado, eles colocam. de análise de filme. Eu nunca mais assisti um filme sem fazer aquela análise totalmente diferente. Nossa, Totalmente diferente. eu vou no cinema, eu fico analisando. Eu fico analisando. Eu fui assistir esse tempo. Qual que filme? Aquele Mente 2 lá, como é que é? Ah, Divertidamente. Divertidamente 2. Eu fui assistir, eu assisto tudo quanto é desenho, é difícil eu perder. Porque tem muita informação escondida ali. Escondida não, né? Tá na cara, mas as pessoas. Tá escondida porque tá romantizado, tá brincando, é subliminar. Mas aquele filme, gente, ele é incrível. O 1 já foi, né? O 1 já foi demais. Acho que o 1 foi melhor do que o 2, né? Olha, difícil saber, porque os dois são fantásticos. Esse 2 eu assisti e eu ficava vendo o povo rindo. Eu também ria, né? Mas eu olhava e falava, gente, com outro olhar. Eu falava, gente, os caras estão mostrando tudo o que acontece no plano astral, como que funciona energeticamente, As emoções. como que funcionam as emoções, o conflito de emoções. E a galera não se toca, né? Não se toca, só vê aquilo ali como um desenho, uma brincadeira. Além de brincadeira, não tem nada. Ali é extremamente sério. E eu ficava olhando para as pessoas, né? Minha mãe era criança, mas os adultos que foram levar, né? E eu olhava para os adultos assim e via eles apenas rindo. Falava, gente. Sem noção nenhuma. Sem noção nenhuma do que está ali. Que eles vivem isso diariamente. Diariamente. Eu sou apaixonado por desenho porque eles mostram tudo nos desenhos. Tanto o lado bom quanto o ruim, né? Tanto lado bom quanto ruim. Então, esse Divertidamente 2, nossa, eu fiquei doido. Muito legal. Outro muito legal para fazer de análise é o X-Men. Nossa, eu sou apaixonado por isso. X-Men, foi para você que eu falei, né? Dos X-Men, né? Acho que foi que você assiste o X-Men, aí aparece um monte de gente, cada um tem uma capacidade, uma habilidade, né? O que eles estão mostrando para nós? Todas as nossas habilidades, né? Só que diferenciado. É igual os deuses do Egito, né? Tem lá um monte de deuses do Egito, né? Se você pegar a história, o que aconteceu? Quando eles apresentaram um Deus único, ninguém entendeu. Porque aí o que eles fizeram? Eles começaram a desdobrar as personalidades, né? Como se fossem deuses diferentes, para que as pessoas começassem a entender cada um, as várias personalidades. E começaram a colocar lá um monte de história. Mas, na verdade, o Egito começou, religiosamente falando, com um monoteísmo. Ele é raiz monoteísta. Ele não é politeísta. Então, depois, como ninguém estava entendendo nada, ainda era um povo muito ignorante, muito, né? Então, eles pegaram e foram dividindo em deuses. Mas aí, com o passar do tempo, os sacerdotes começaram a ver vantagem nessa divisão e mantiveram. Mas, basicamente, o Egito não é politeísta. Nunca foi. Tanto é que Akhenaton foi morto, né? Porque ele queria voltar a ser monoteísta. E aí os templos não gostaram muito, não, que eles iam perder muita grana, né? Então, tá. Perderam, na verdade, né? Porque ele teve um período lá. Teve um período que ele mudou a capital, ele construiu E era um paraíso, o lugar que ele... Nossa, as pessoas podiam tomar sol, meditar. Nossa, era um jardim fabuloso. E ele construiu do próprio bolso. Sim. E ele era um faraó tão diferente que ele andava
nos bairros, a pé. Ele saía de mão dada com a rainha perguntando para o povo se estava tudo bem, como é que estava, o que precisava, tal. O faraó. Então, as histórias distorcem tudo, né? Distorceram tudo, enfim. É uma coisa que tem que... Com o tempo, tem gente roncando aqui no colo. Eu também já estou esticando a história, né? Porque tem tanto... Tanta coisa e vontade de contar tudo. Dá vontade de contar tudo, mas a gente vai ficar aqui nessa live meses sem parar, então não dá. Mas é isso, gente. Tudo é energia, tudo, absolutamente tudo é energia. E quando a gente aprende a lidar com isso, a gente vê que não é complicado e não é difícil, tá? Como eu falei, como eu sempre falo, dá um pouquinho de trabalho, leva tempo, precisa de dedicação, né? Você precisa ter perseverança e você consegue, porque quando você consegue superar um sentimento, significa que você pode superar todos os outros. Então, vamos elevar a nossa vibração e olha, é uma data fantástica para fazer isso, porque a gente vai contrapor essa energia toda que está aí, que é o carnaval, que infelizmente virou uma bagunça que não dá nem para falar, né? A gente não tem nem como explicar, e se for explicar a energia do carnaval, aí nós vamos acabar ficando tristes. Então nós estamos aqui para fazer a alegria de todos nós, todos que quiserem participar, tá? A gente está preparando também umas danças ao redor da fogueira. Toda noite. Toda noite aqui. Vamos fazer o nosso carnaval junto à natureza. Vamos convidar os elementais para vir brincar com a gente em volta do fogo. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Já estamos estourando o nosso tempo aqui. Foi uma grande honra e muito gostoso estar com vocês mais uma vez, compartilhando aí um pouquinho que a gente sabe, né, que a gente está aprendendo ainda, na verdade, dessa nossa caminhada, nossa jornada, e que o meu caminho se encontrou com o do Almir, mas nada é por acaso. Com o Almir a gente contou até que ele veio no evento aqui, e aí as coisas foram acontecendo. Então hoje a gente está com uma parceria e nós estamos aí desenvolvendo esse projeto, que eu acho que no mundo quântico, no mundo espiritual já estava tudo organizado, provavelmente a gente já tinha combinado isso lá, né? Ia se encontrar nessa época aqui para fazer o que tem que ser feito. E não adianta fugir, porque uma hora vão te colocar contra a parede e literalmente andar o dente. Não tem pra onde correr. Ou faz ou faz. Ou faz ou faz. Então, estamos aí para trazer mais esse pouquinho de conhecimento para vocês. Amanhã a gente volta para trazer mais um pouquinho e vamos abrir as inscrições provavelmente na sexta-feira, mas são vagas limitadas, tá? Por quê? Porque o nosso espaço ainda ele não tem uma estrutura para receber muita gente. Então a gente está com as vagas limitadas. E quem quiser já ir garantindo, já chama a gente ali no direct e vamos nos organizando para garantir esse carnaval, vamos dizer assim, mais... alto astral, né? Com uma frequência mais elevada, literalmente para contrabalancear essa outra energia que vai estar acontecendo ao mesmo tempo. E a gente também, eu tenho certeza que a gente vai estar recebendo uma ajudinha aí de outros seres que também vivem aqui neste lugar, mas em outras dimensões que de vez em quando estão se mostrando aqui pra gente. Então quem gosta dessa parte também, né, mais mística, mais de querer entrar em ufológica, querer encontrar outros irmãos aí com outras carinhas. Então aqui também é um lugar especial para isso. Vai depender da vibração de cada um e do acreditar, da fé, né? No acreditar de cada um. Você pode se esbarrar por alguns elementais aí, alguns outros irmãos que também estão rodando por aqui o tempo todo. Tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração. Boa e noite. Até amanhã. Boa noite, gratidão e amanhã estaremos de volta. Até mais.
tá Tá ficando gostoso esse papo. Tá, Com o tempo a gente vai a se... gente vai fluindo, né? A gente vai se soltando. organizando. Fora a ajuda que a gente tem para isso. As intuições vêm, simplesmente tá falando uma coisa, surge outra. Tem que compartilhar? Não compartilhei ainda. Tá. Você saiu daí ou não? Tá, não, como é que é? O que você fez?